Muito bem, São Marcos capítulo 4, verso 14. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Grande Senhor, te louvamos porque podemos falar contigo toda hora. Como diz Paulo, orai sem cessar. E orai sem cessar, sem prejudicar os que estão perto. É orando no Espírito, é cantando no Espírito, é adorando no Espírito. Por isso, estamos te servindo com toda a nossa alma, espírito e corpo. O seu nome é glorificado através de cada um que crê. Pois se a gente não crê, como te glorificar? Dá-nos fé para que possamos sempre crer naquilo que o Senhor manifesta no dia em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O crente temporão. O fruto temporão, vocês devem conhecer, é aquele que vem fora do tempo e se encontra em algum lugar um fruto temporão. Fruto temporão são poucos, não são muitos. É aquele que dá antes daquele fruto que tem a estação própria. E muitas vezes nós, como crentes, produzimos apenas o fruto temporão. É alguma coisa, é um fruto, isso é, damos testemunhos, cremos naquilo que Deus fez e estamos produzindo aquele fruto, aquela mensagem, que ela é antes do tempo da verdadeira mensagem. Como o fruto temporão, ele é antes do verdadeiro fruto e depois vai manifestar bastante fruto, mas o fruto temporão dá pouco. A gente lembra de Jesus que passou debaixo de uma árvore e ele procurou fruto e ele não achou. E a Bíblia diz que não era tempo de fruto. Então, se não era o tempo do fruto temporão, mas nem esse ele achou. Tem gente que não produz fruto de jeito nenhum. Vamos guardar isso. Porque quando Jesus amaldiçoou aquela árvore, uma árvore aponta para uma pessoa, aponta para a gente. E quando ele amaldiçoou aquela árvore, diz: ninguém mais coma fruto de ti. Ele procurou e não achou. E depois amaldiçoou aquela árvore, porque ela não tinha fruto. Então, o que me vem à mente é que a árvore não tinha nem o fruto temporão, que se tivesse ela não ia ser amaldiçoada.
Ele encontraria, porque a Bíblia diz que não era tempo de fruto. E quando não é o tempo do fruto, sempre tem o temporão, que ele vem antes, para mostrar que logo haverá muitos frutos na estação própria. Tem estação própria para cada fruto. Então, Jesus acabou amaldiçoando aquela árvore porque não encontrou fruto. Vamos ver se em cada um de nós o que é que ele encontra. Vamos guardar bem. É bom o fruto temporão? É. Você está produzindo alguma coisa. Pode não ser amaldiçoado. Para que ninguém aproveite do seu testemunho. Porque quando não dá nenhum testemunho, não tem nenhuma fé relacionada àquela palavra daquele dia, é que a pessoa não dá nem o fruto temporão. Ela tem a fé do mundo, ela tem a crença do mundo, ela vive na agitação do mundo. Ela não percebe o que Deus está fazendo, mas ela também não percebe o que Deus fez. É por isso que a pessoa chega a um ponto de não dar fruto mais. É que Jesus diz: ninguém coma fruto mais de ti. Porque era uma árvore que não produzia fruto de jeito nenhum. E quando não produz fruto, você sabe, em São João 15, Jesus mostrou isto, que o galho que não produz fruto, ele corta. Tem que produzir fruto. Se não produz, ele corta. Porque aquele que produz fruto, ele simplesmente limpa aquilo para produzir mais fruto ainda. Mas se não produz fruto, ele corta e lança ao fogo. Agora, Jesus não estava apenas falando de uma árvore, ele estava falando de gente. Certo? Ele estava falando de gente. Tem pessoas que elas podem ser podadas e elas vão dar mais frutos. Tem pessoas que é como um galho, elas não dão fruto. A gente fica pensando assim, né? A nossa existência na Terra, o que estamos produzindo por existirmos aqui na Terra? E se nós sabemos de onde viemos, de quem viemos, quem é o nosso Pai celestial, que fruto estamos dando, o que fazemos aqui na Terra? Se não damos fruto, somos cortados, a qualquer tempo cortado, lançado ao fogo, porque não deu fruto nenhum. E é uma pessoa que deveria entender que precisa dar fruto, assim como a árvore dá fruto temporão e no tempo próprio. O crente também precisava dar fruto. Mas eu quero aqui estabelecer a fé no crente que dá fruto no tempo certo. O tempo, aquele crente que dá no temporão, ele perde muita coisa, ele só faz aquilo, é muito pouco o que ele faz. Sendo uma árvore, sendo uma pessoa, produzindo algo antes do tempo. Vamos falar assim, nós estamos agora, presta atenção, produzindo o fruto de ontem. Então, tem um fruto no tempo apropriado. E nós não damos fruto naquele tempo apropriado. Quer dizer, o tempo de hoje, o tempo da noiva, é o tempo de se produzir o fruto de hoje. Cantando, todo sino que está cantando, a gente percebe, o hino está falando de novo nome. E nós temos na Bíblia Abraão, que foi uma árvore que produziu fruto. Você sabe que ele produziu um fruto, que é um filho, e aquele filho não era o filho da promessa. E ele produziu um filho da promessa. Olhando para Abraão,
o Ismael era um fruto temporão. Por quê? Sara não podia esperar o tempo para dar o fruto certo e acabou dando um fruto no tempo errado, cedendo a sua empregada para Abraão, para ter um filho, porque ela era velha e não tinha condições de ter filho, e a promessa não era para a empregada, a promessa era para ela. Mas ela não viu possibilidades nela, então quis trazer um filho. E aquele filho foi um filho temporão, ele veio fora do tempo. Porque ela dizia, eu pego este filho, então é o que Deus disse que eu teria. Estava errado. Não era aquele filho. O filho era através dela, não através de Agar, a serva. Era um filho através dela, mas ela não pôde crer para poder dar aquele fruto naquele tempo, e deu para sua serva dar um fruto temporão que deu trabalho para aquele fruto verdadeiro que era Isaque, que veio depois, no tempo certo, no tempo da promessa. E vocês vão ver que a Bíblia, ela mostra de uma forma tão revelada e o porquê Sara ainda falhou. Deus chegou a falar para Abraão que no tempo da vida eu virei a ti. O tempo da vida, o irmão Branham diz que é 28 dias, porque é o tempo fértil, dentro desse período fértil da mulher. Então ele diz, é o tempo da vida. Eu virei a ti. Isso está na Bíblia, está aí em Gênesis 18. Deus prometeu, mas ela era difícil crer. Sempre quando há uma promessa, há alguém que duvida e alguém que crê. E alguém que dá um fruto daquilo temporão, como foi a serva que deu aquele menino, Ismael, para Abraão. Agora, Deus nunca contou aquele filho. Quando Deus pediu para Abraão oferecer o seu filho, ele diz, vai e oferece para mim o seu filho, o seu único. Abraão não tinha o único, Abraão tinha um Ismael, temporão. Mas Deus disse, eu quero o teu único. Aquele que era dele por promessa. O que Deus quer de nós, irmãos, é que tenhamos uma fé na promessa. Agora, caminhe comigo, eu tirei apenas alguns versículos aqui. Gênesis 12, 1. Abraão separou. Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela. É assim que Deus começa a trabalhar com a gente para que possamos produzir o fruto que Ele quer ver no dia que nós vivemos. Primeiro, uma separação das coisas do mundo, da crença familiar. A crença familiar não é apenas a crença do marido, ou da mulher, ou dos filhos, ou do sobrinho, dos tios. Não, é a crença das igrejas. Cada igreja é uma família. E Abraão tinha que ter uma fé diferente, sai da sua terra, da sua parentela, ele tinha que fugir de todas essas crenças, de sua parentela, e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele ainda. Abraão teve essa fé e andou. No capítulo 17, verso 1, Deus diz para ele assim, anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero só que vocês acompanhem para ver que a gente pode perder o arrebatamento. A gente pode perder a estação própria. E a gente ficar no temporão, no antes. Deu um fruto antes. Acha que aquilo é tudo, é a colheita. Não, é um temporão. Movimentos que foram feitos, que pensavam que o movimento era certo, era o de Deus. E era o temporão. Se vocês olharem, o tempo dos pentecostais
Todo mundo pensa que aquele era o tempo certo, mas era o temporão. O tempo do verdadeiro batismo com o Espírito Santo não foi os pentecostais, era a mensagem de Elias. Porque a mensagem de Elias, naquele dia, quem não tivesse aquela mensagem, não teria salvação. Era naquele tempo de Elias. E eles ficaram com a mensagem pentecostal, uma mensagem temporã, uma mensagem que veio fora do tempo. Mas como parecia a realidade? Pular, gritar, orar pelos enfermos, expulsar demônios. Era o trabalho que o Espírito Santo ia fazer através do profeta. Mas veio um povo pentecostal antes, um temporão, e fez um trabalho, fez um movimento. Foi bonito? Foi. Mas eles perderam o fruto na estação própria. Eles ficaram com aquele temporão, e aí veio o verdadeiro batismo com o Espírito Santo através da mensagem do profeta, e eles perderam aquilo. Por isso, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e sê tu perfeito. Nós já sabemos que é perfeito. Você quer ver? Nós estamos há tanto tempo na mensagem, já mais ou menos 16 anos, aqui em Juiz de Fora, há tanto tempo na mensagem. Pensa bem. Temos andado na presença de Deus? Para um pouquinho. Eu ando na presença de Deus. Temos sido perfeitos? Aí pensou, mas ninguém é perfeito, todo mundo é pecador. É diferente do que o povo pensa. Temos sido perfeitos? Anda na minha presença, anda na palavra do dia e ser perfeito. O que era ser perfeito? Aí que está difícil para as pessoas. É ser Brana. O que é perfeito? Brana diz agora: eu creio na mensagem do profeta. Eu creio. Eu não estou aqui para perder tempo, vou andar aí 1000 quilômetros para chegar aqui, 700 quilômetros, e não ter o que é perfeito. Tem a presença de Deus para eu andar e ser perfeito. Aí você pensa, o que? Ser perfeito é não pecar. Suporte um pouquinho que eu estou meio gripado. Então, ser perfeito é não pecar, não falhar. Não é isso. Ser perfeito é crer na mensagem do dia, que é perfeito. Nós sabemos o que quer dizer Bran. Perfeito. Perfeição. Aí eu digo que eu ando na presença de Deus, mas eu creio que este nome é perfeito, é perfeição. Eu estou caminhando como Abraão caminhou, que ele saiu do nome para o novo nome. Enquanto ele está caminhando na presença de Deus, Deus queria que ele fosse perfeito. Por isso você vai encontrar também o nome de Abraão, 7 letras. O que é? Perfeito. Você vai encontrar agora, no último mensageiro que tivemos, Bran, 7 letras, que quer dizer perfeito. Isso foi o que o próprio profeta pregou. Nem o povo da mensagem crê nisto. Porque é um povo temporão, é um povo que produz um fruto anterior, antes do verdadeiro, antes daquele que vem no tempo certo. Certos movimentos, a gente pensa, vem no tempo certo. Não, é um movimento temporão. O movimento pentecostal é um movimento temporão. Quando veio o verdadeiro movimento, que a classe de fruto, o tempo apropriado para dar fruto, era o tempo do profeta William Branham na terra, nos Estados Unidos, no entardecer. Mas como eles tiveram a participação no fruto temporão, no que veio antes de Branham, eles não mudaram mais. Eles comeram daquele fruto temporão e ficaram satisfeitos. Mas tem aqueles que esperam para o tempo próprio. Eu sei, a gente vai lá, tem uma laranja.
É antes do tempo. Gostosa, muito boa, antes do tempo. Mas você vai gostar muito mais quando você chegar lá e estiver todo o pé amarelinho. Tem muitas, tem centenas. É o tempo próprio dela. Você pode aproveitar de uma, mas de o tempo próprio você não vai lá, ela apodrece, ela cai. E o que adiantou você aproveitar de uma que era o temporão? A temporã, como os movimentos, movimento pentecostal, 2 movimentos que eu quero apresentar aqui, o movimento pentecostal, temporão, e o nosso avivamento no Brasil, temporão também. Desde 1965, quando a mensagem veio para o Brasil, através do irmão Arkel Rússio Martins, nós tivemos um movimento temporão, mas não foi um fruto bonito? Foi. Todo mundo se agarrou àquele movimento, mas quando vem o verdadeiro fruto, a mensagem que vai mostrar para eles que tem que mudar de vida, que tem que andar na presença de Deus e ser perfeito. Você pode ver que o movimento temporão, o movimento que tivemos no Brasil, de 72 até o ano 2000, não mostrou nada disso para nós. Talvez você não tenha inteligência para isso, mas você sabe por que nós cremos nessa mensagem? É porque nós vimos que Deus manifestou outra vez no entardecer. Nós vimos isso, que Deus não é o Deus apenas do amanhecer, Jesus, mas é Deus do entardecer, Bran. Que Deus não é apenas alfa, Jesus, mas que Deus é ômega, Bran, último. Só que as pessoas pensam que se viesse Jesus o ômega, seria Jesus mesmo. Não, por isso eles creram que o irmão Bran era Jesus e estava errado. Mas era um outro homem, outro ministério, como operou no amanhecer em Jesus, em Jerusalém, operou no entardecer. Você já notou que o sol do amanhecer, ao nascer, o sol do entardecer, se você tomar as fotos, você confunde, você não sabe qual é o amanhecer, qual o entardecer, porque um está nascendo o sol, o outro está se pondo. É difícil para distinguir aquilo. Mas é a maneira de Deus atuar, dizendo que é o mesmo. Porque aquele mesmo sol que nasceu no Oriente é o mesmo sol que se pôs no Ocidente. Por isso ele diz, é o mesmo. É Jesus Cristo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. E as pessoas não puderam ver esta perfeição. Você vê que Jesus é 5, Jesus é graça. Mas Bran é 7, é perfeição. Quando Jesus começou no alfa, ele começa em graça. Mas quando ele termina no ômega. Ele termina na perfeição. Perfeição das eras, perfeição dos selos. Você vai ver 7 eras, 7 selos, 7 trovões. Novo nome, 7 letras. BRANHAM. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Agora, vocês estão andando na presença de Deus há 16 anos. Pergunta para si mesmo: sou perfeito? Não, perfeição. Eu não quero pecar. Não, ninguém. Você não tem que preocupar com pecar, porque você já saiu das coisas do pecado, você está lutando para servir a Deus. E o que Deus está olhando na sua vida não é alguns tropeções que você dá e alguns fracassos que você tem, mas a fé que permanece em você, aquela segurança de fé que você tem. É isso que Deus está olhando. E muitas vezes nós pensamos que Deus está olhando, porque eu fracassei, então Deus está triste comigo. A gente vai fazer um Deus que rindo e chorando. Nós vamos fazer um Deus igual nós. Não é assim. Quando Deus te perdoou, Ele perdoou mesmo sabendo que você ia falhar lá na frente.
Quando Jesus deu as chaves para Pedro, ele deu as chaves para Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia falhar com ele. E Pedro falhou. E Jesus foi atrás dele, porque Pedro não era um crente temporão. Olha os 70. Os 70 que serviram a Cristo. Eram os crentes temporão. Foram chamados para servir o Senhor, serviu, mas um dia ele ouviu uma mensagem. Ali nós tomamos a própria Bíblia para ver que as pessoas nestas condições, ela é aquela que ouve a palavra, que é a semente, mas a semente cai entre espinhos. E ela não tem como se arraigar. Ela está no meio dos espinhos, aí começa os problemas da vida. Olha para você ver, quando começa esses problemas, aí a pessoa cai. E, me perdoe, estou lendo outra escritura. Paciência, outra escritura. É o capítulo 4, que nós estamos lendo aqui, de Marcos. Marcos, capítulo 4. Olha para você ver. E da mesma sorte que recebe a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe. É bonita a pessoa, ouve a palavra e recebe com prazer. Vocês lembram de 12 anos atrás? Lembra, 16, né? 16 anos atrás, 2002, quando nós viemos aqui, o prazer que vocês teve em receber a palavra. Está vendo? Escuta, para vocês verem que nós incorremos em muitos perigos. Porque com prazer recebem. É uma palavra que foi semeada, mas ela caiu entre pedregais. Não estou falando que vocês são pedras. Estou tomando vocês para mostrar para o povo do Brasil e do mundo de que as pessoas ouvem a palavra e aquela palavra, aquela mensagem, a terceira puxada, o novo nome de Deus, chega e cai em nós, mas cai no meio das pedras, tem hora. Entende? Cai no meio das pedras e a gente recebe com prazer aquela mensagem. Escuta bem, recebe com prazer, mas não tem raiz em si mesmo. Tem gente que escuta a mensagem e a mensagem não tem onde se arraigar, porque é pedras. E aí não cria raiz. A palavra é semente e ela não cria raiz em nós. E por não criar raiz, o que acontece? Escuta bem, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Sabe o que acontece conosco? Nós somos crentes por um tempo. Somos crentes numa mensagem anterior, quando Deus já nos deu a mensagem do tempo certo. O fruto do tempo certo. Eu não posso tomar o fruto anterior, porque agora já tem um fruto do dia. Eu não posso tomar o temporão. Quantas pessoas estão paradas na mensagem do profeta, nesse espaço de tempo temporão de 72 até o ano 2000? Deus fez isso por mim, Deus me salvou. Deus me tirou da igreja tal, da Beltrana, Deus fez algo maravilhoso para mim, mudou minha vida, me deu uma fé, um batismo em nome de Jesus Cristo, eu creio no profeta. Olha para você ver como é grande isso daí. Mas não tem como se arraigar, porque são pedras. Ali é pedra. Recebe com prazer, mas aquele coração onde a palavra caiu, então tem pedras. E aquilo não pode se arraigar. Aí a Bíblia diz, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Quantos irmãos já foram embora? Quantos irmãos já escandalizaram? Agora, nenhum de nós escandalizamos um com o outro. Nós não temos que escandalizar um com o outro, nós temos que ver a falha, a fraqueza que cada um de nós temos e que não dá para ficar olhando na falha, na fraqueza do irmão, da irmã. Nós temos que olhar na nossa. Nós estamos repletos de defeitos que não dá para olhar no defeito dos outros.
E a pessoa tem que entender isso. Ela pensa, não, eu sou perfeitinho. Quem te vê perfeito é Deus. Mas você nunca pode te ver perfeito, porque ao te ver perfeito, você para com tudo. Você nem serve a Deus direito, você acha que é o tal. Você acha que já tem. Entende? Esse é o problema do povo. Cada mensagem que Deus dá, eles tomam aquela mensagem, regozijam com aquela mensagem. É o que Deus deu. E Deus pega, dá outra na frente, e eles perdem aquela mensagem. Então, é um fruto temporão. É crente temporão. Não é crente que produz o fruto no tempo certo. Vou ler logo para você, mas eu tenho que continuar aqui. Gênesis 17, 5, Deus muda o nome de Abraão. Você sabe o que é isso daqui? Te chamou, te separou da família, mandou você andar na presença dele e ser perfeito. Muda o nome de Abraão. Estamos chegando à ordem do rapto. Você pode participar. Ah, eu fui separado da família por isso e por aquilo. Não tem nada a ver. Você anda na minha presença, anda na presença da palavra do dia, para ser perfeito. Tem alcançado a perfeição? Nunca alguém já ouviu a mensagem de perfeição como nós já ouvimos. Os Estados Unidos não ouviu a mensagem de perfeição, pregando para eles assim, sabe que é Brana? Perfeito. Uma carta ao irmão lhe veio, parágrafo 28 e 29. Eles não pregam isso. Então eles não sabem o que é andar na minha presença, isso é na presença de Deus e ser Brana, ser perfeito. É um movimento de Deus, e a gente não pode perder isso. Deus mudou o nome de Abraão, falou, daqui para frente você não chama Abraão mais. Irmãos, nós temos aprendido que a vinda de Isaac é a vinda de Cristo para nos arrebatar. Então ainda não veio. Nós estamos no processo. Separação, andar na presença de Deus, ser perfeito, mudar o nome. Tem que mudar o nome. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Deus mudou o nome de Brana para Abraão. É uma mudança de nome. Por quê? Precisava ter 7 letras no nome de Bran. E a família só tinha 6 letras. Deus veio e mudou o nome de Bran. Mesmo através do pai dele, no cartório, seja o que for, o pai dele nem um cristão era. Como sabia isso? É que Deus está naquilo. Quando Deus está em algo, ainda que você não é um cristão, você fará a coisa certa. Então, que precisa ser cristão para fazer coisa certa. Não, você fará a coisa certa mesmo sem ser um cristão. Já está dando sequência. É um caminho que você está seguindo. Daqui a pouco você chega à perfeição. Daqui a pouco você chega a um cristão. E antes de ser um cristão, a gente já faz a coisa certa. Eu sempre digo, se a pessoa não é sincera na católica, não vai ser sincera na mensagem. Se ela não for sincera na Batista, na Assembleia de Deus, ela não vai ser sincera aqui também na mensagem. Por quê? Porque tem uma caminhada, tem uma jornada que você tem na vida, que se você não foi bem lá, não foi honesto, não foi sincero, não cumpriu com seus deveres cristãos lá, você não cumprirá aqui também. Agora, eu não quero que você tome isso para te decepcionar. Eu sempre digo, você tem alguma dificuldade com o seu dever cristão? Fala com Deus. Deus é o que pode perdoar a nossa dívida do passado e a gente começar tudo de novo. Certo? A gente começa daqui para frente. Isso é Deus. Deus que tem graça, que tem misericórdia. Então, acompanha essa mentalidade que Deus mudou o nome de Abraão em Gênesis 17, 5. Depois ele mudou o nome de Sarai para Sara. Porque a igreja tem que ter o seu nome mudado. Como Deus mudou o nome de Brana para Abram, com H, Deus mudou o nosso nome. É isso que nós temos que entender. Se nós não temos essa mudança de nome, então não estamos arrolados a esta crença, a esta fé perfeita.
Temos que ter esse novo nome em nós, como Abraão teve. Estou chegando no rapto, espera lá. Estamos chegando. O nome mudado, depois do nome mudado, é que Abraão recebeu a circuncisão, que é um tipo do Espírito Santo. Depois do nome mudado, 17, 24 de Gênesis, aí ele recebeu a circuncisão. Agora, um Abraão com quanto? 99 anos. Com 99 anos, Abraão foi circuncidado. Que coisa! Para quê? Para o Isaac vir. Então você tem que seguir esta trilha, separar das coisas do mundo, das fé que existe no mundo e evangélicas, andar na presença de Deus e ser perfeito, ser um Bran hoje, ter o seu nome mudado. Eu chamo Osmar, meu nome é Osmar. Mas para Deus, eu não chamo Osmar. Para Deus, eu sou Bran. Entende? Para Deus, eu sou Bran. Por quê? Porque eu creio na mensagem da semente que veio nesse dia final, que foi Bran. Eu creio que ele deu o fruto correto e eu sou um fruto de Bran. Você é um fruto de Bran. Então agora você já tem um novo nome. Eu não queria ter um novo nome inconsciente. Eu tenho, mas não sei. Eu tenho consciente. Eu tenho consciência disso. Que eu tenho um novo nome. Por quê? Porque chegou esse tempo. Irmão Brana mostrou assim, nós recebemos o nome cristão. Ele diz, mas qualquer dia desse, nós receberemos um novo nome. Então, se tem um nome cristão, o novo nome, ele não podia falar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Estava relacionado com o nome dele, então ele não podia dizer a ninguém. Por isso o povo dos Estados Unidos não conseguiu ver e ter a fé correta. Porque não era crer que Bran era Jesus, não. Era crer que Jesus agora era Bran. Entende? Era crer. É coisa difícil. Eu estou falando agora. Você crê que Bran é você. Você crê que Bran sou eu. É isso daí. Não é crer. É que eu sou Bran. É que Bran é eu agora. Bran é você. Você está andando na perfeição. Você está andando nas 7 letras. No que Deus tem operado, no fruto, na estação própria. Agora, irmãos, isso não podia ter vindo. O novo nome não podia ser mostrado pelo profeta. O novo nome não podia ter sido mostrado pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva. Era o fruto. Esse fruto era temporão. Irmão Brana não podia falar porque Deus disse para não falar. Mas ele semeou a palavra. Mas quando veio o primeiro fruto, o temporão, aí as pessoas pararam com aquele fruto e não prosseguiram. Por isso eles não podem saber dos 7 trovões, do 7º selo, do novo nome Bran. O que significa essas 7 letras, perfeição, está tudo dentro da mensagem. Mas eles não podem ver. E aí chega o tempo da nossa circuncisão. Circuncisão é você ser batizado com o Espírito Santo. Agora eu vou te mostrar. Você é batizado com o Espírito Santo. Que jeito? O profeta disse, fé na palavra do dia. Se você não tem fé na palavra do dia, você não tem circuncisão. Fé na palavra do dia. Vamos começar. Porque nós temos que passar por Bran, para depois ver que teve, foi a semente plantada, aí veio uma árvore que produziu o fruto, temporão, esse espaço de tempo de 40 anos, depois que o irmão Brana partiu, vem o fruto temporão, e aí aparece o fruto no tempo certo, isto é, a terceira etapa no tempo certo. Ela não podia aparecer por volta de 1980, 1990.
Ela tinha que aparecer no tempo certo, porque assim como Israel saindo do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações, diz o profeta. E quando a igreja saiu do Egito, olha bem o trajeto dela, morrendo no deserto durante esses 40 anos, de 65 até 2000, 2005. No deserto, sem ver essas coisas, sem acompanhar esse homem. O arrebatamento, meu irmão, está ligado em Abraão. Abraão é tipo, nós somos o antitipo. Abraão é o tipo. Abraão e Sara. O irmão Brando diz que representa Cristo e a igreja. E como se eu não tenho novo nome mudado, o Espírito Santo não pode me circuncidar. O Espírito Santo não pode me batizar. Eu tenho que ter o novo nome. Isto é, eu creio que Bran é o novo nome de Deus. Agora, por que eu creio? Porque eu vi Cristo no amanhecer, Jesus, Cristo no entardecer, Bran. As mesmas obras que Jesus fez no amanhecer, Cristo agora em Brana fez maiores obras, conforme São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. É aí que você tem que ver. O novo nome se torna maior. O profeta pregou sobre isso. Não é apenas o nome está sobre todo nome, para salvar, para curar, para perdoar. Mas agora você está numa caminhada para arrebatamento. E para arrebatamento, você não vai com o nome Jesus. Tem um parágrafo apenas que vocês conhecem. Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isso é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. Isto será revelado nos trovões. Vocês veem? Então, ele recebeu. Quem recebeu o novo nome? Foi Brana que recebeu o novo nome, não, filho. Foi Cristo. Cristo recebeu um novo nome, Brana. Não foi Brana que recebeu um novo nome. Cristo recebeu um novo nome. Ele subiu com um novo nome. Esse novo nome ficou em mistério, em Apocalipse 2:17 e 3:12. Ficou em mistério. Deus dizendo, eu vou te dar um maná escondido e tem um novo nome escrito numa pedra. E quem recebe esta pedra é só que conhece esse nome. Pedra é revelação. Quem recebe esta revelação é quem conhece o novo nome. Então, quando que nós pensávamos que chegaria ao tempo deste para nós podermos ser o fruto no tempo certo? Nós não somos temporão. Vocês têm que entender isso. O temporão é de onde nós viemos. O temporão é o fruto que foi mostrado depois que o profeta partiu e que não era o verdadeiro fruto, não era a verdadeira mensagem. Era a primeira e segunda etapa ainda. Não era verdadeira. Precisava vir o fruto verdadeiro para provar para nós que esta é a terceira etapa. E o fruto verdadeiro é o novo nome. Então, o irmão Brana diz que Jesus subiu e recebeu um novo nome. Quando Jesus recebeu um novo nome, faz 2000 anos. E ninguém sabia. Veio um profeta, revelou, mostrou, você sabe que significa Bran, perfeito, perfeição. E as pessoas passam por cima. Então, quando você tem novo nome, aí vem a circuncisão. Aí que vem o batismo com o Espírito Santo. O povo da mensagem está pensando, porque eles creem na mensagem de Brana, eles creem no batismo em nome de Jesus Cristo, eles creem que Brana é um profeta, outros não creem nem que Brana é profeta. Só creem que ele foi um evangelista e que vai voltar para ser profeta ainda. Eles estão piores ainda. Mas na fé que eles estão tendo, deveriam saber, essa não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo
É exatamente esse tempo do novo nome. Abraão recebeu um novo nome, 17:5 de Gênesis, 17:24 de Gênesis. Deus deu-lhe o sinal da circuncisão com 99 anos, e 18:10 de Gênesis é o tempo da vida, que Deus chegou e falou: no tempo da vida eu virei a ti, e Sara dará à luz um filho. Isto é, dentro de 28 dias, Sara estará grávida. E ela ficou grávida. Uma que era estéril, uma que estava com 90 anos, mas ela recebeu um novo nome e recebeu um novo corpo. Deus quer mostrar para nós que quando nós recebemos um novo nome, nós recebemos uma nova natureza, que a circuncisão, o batismo do Espírito Santo, o selo divino, pode estar em nós. E aí estarmos prontos para poder esperar nosso Isaac, que é o Senhor Jesus Cristo, vindo nas nuvens para nos arrebatar. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, por mais este tempo que desfrutamos em sua presença. Que o pouco que falamos possa redundar em grandes bênçãos para cada pessoa, para que elas não parem no tempo do fruto temporão, mas que venham para ver no tempo certo, quando o Senhor está realizando esta obra final em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aguarda um pouquinho aqui. Deixa eu emendar com este aqui, que eu não posso deixar para trás. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Isso daqui tudo está indicando que você não pode assentar na roda dos que escarnecem o novo nome. Você não pode. Se eles escarnecem o novo nome, você não pode estar sentado na roda deles. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, você não vai pensar que é o guarda do sábado, que é não comer carne de porco. A lei do Senhor sempre é a palavra do dia. Deus tem uma palavra do dia. Quando Ele deu a lei para Moisés, a Bíblia diz: mas a graça e a verdade. Espera lá, por que graça e verdade? Lei não é verdade? É verdade, mas por quê? A graça e a verdade, algo superior, veio através de Jesus Cristo. Então aqui está: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso daqui para mim é um selo de vitória. O crente verdadeiro é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto não temporão, mas na estação própria. Ele não está vivendo com um fruto da primeira e segunda etapa, mas um fruto que é do tempo nosso agora. Este é o nosso tempo, é o tempo desse fruto, até o tempo de conhecer o novo nome de Deus. Não era lá atrás. Os ministérios anteriores não tinham que mostrar isso, porque não era tempo, era o temporão. Então aquilo era só um sinal, a mensagem boa, maravilhosa. Deus mandou um profeta, sou batizado em nome de Jesus Cristo. No Brasil ainda era um temporão, mas o verdadeiro fruto era a terceira puxada. Primeira e segunda etapa do irmão Brana ainda era temporão. Muitos agarraram na primeira e segunda etapa e não chegaram à terceira etapa, que era a estação própria do fruto. Irmão Brana pregou isso, ele disse que não era a primeira e segunda etapa, era a mensagem que vinha após, que era a terceira etapa, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Amém.